Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é programação orientada a eventos usando o Microsoft Visual Basic. Então, vamos lá. Esse vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos outros, né? Porque eu não vou fazer uma introdução contextual para vocês sobre o Visual Basic, né? Nós já gravamos um vídeo aqui no canal falando sobre as diferenças de programação. O card vai estar aqui em cima, né? Para vocês poderem conferir. E aí você vai poder ver um pouco do que eu falei lá sobre programação orientada a eventos, que começou na década aí de 90, né? E onde a gente tinha duas linguagens que despontavam muito aí, que era o próprio Visual Basic e o Delphi, né? E como eu já disse a vocês, a minha linguagem mãe, né, foi o VB. Depois de uns anos eu comecei a aprender Visual Basic e aí me apaixonei por esse universo de programação. Bom, então qual que é o objetivo aqui? Mostrar para vocês o que é programação orientada a eventos, né, criando alguns pequenos eventos. A gente vai criar uma aplicaçãozinha aqui bem rápida, bem tranquila de se trabalhar, para vocês verem como é fácil, né? Como que quando surgiu essa programação gráfica aqui através do VB, como que facilitou a vida, né, dos programadores. Bom, seguinte, quando você abre o Visual Basic, eu estou aqui com o VBzão mesmo, né, o Visual Basic é a versão Learning da Microsoft. Quando você abre o Visual Basic, ele executa essa primeira telinha aqui, ó, e ele vai falar o seguinte, vai pedir para você tem a aba New, onde você vai poder criar novos projetos, você tem a aba Existing, para você pesquisar os seus projetos, e você tem a aba Recente, que é a aba onde você vai ter os projetos recentes que você trabalhou. Aqui eu não tenho nenhum projeto criado, então eu vou criar um novo projeto aqui, um projeto standard, que hoje ele é conhecido como o Informes, né? Você tem aqui o formulário, que é a própria janela, né? Aqui eu já vou até aproveitar e redimensionar. Olha que facilidade, você está criando aqui a sua tela sem dificuldades, beleza? E aqui, ó, nós vamos ver um pouco da estrutura semelhante ao que a gente tem lá no Visual Studio, né? Hoje, com as linguagens do Visual Studio.NET, né? Olha aqui, a árvore de projeto, onde você tem o nome do projeto, a pasta, aqui tem o formulário, beleza? As propriedades do formulário e aqui o layout, né, desse formulário. O legal disso daqui é o seguinte, você tem, cada objeto tem as suas propriedades, e você selecionando a propriedade que você quer, ele dá para você aqui uma descrição dessa propriedade, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui a propriedade caption desse formulário. O que é essa propriedade caption, né? O caption é o título do formulário, beleza? Vamos colocar aqui, ó, vou chamar de imagens, tá? Você pode chamar de visualizador de imagem, pode chamar do que você quiser, tá bom? Seguinte, próximo passo é escolher um componente para visualizar imagens, que vai ser o Picture Box. Eu posso dar um duplo clique, ele vai lá para o meio do formulário, eu posso arrastar, vou posicionar aqui onde eu quero, vou abrir um pouco aqui, tá? Vou deixar aqui desse tamanho, eu vou aproveitar e vou redimensionar o formulário aqui para vocês verem como que é fácil você criar a sua interface. Não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo nisso. Olha só, tá aqui, beleza? Bom, então o que acontece? Eu sou capaz de rodar esse programa agora, ele não vai acontecer nada, porque eu não programei nenhum evento para acontecer, né? Nós sabemos que para um evento acontecer tem que haver um disparo, tem que haver uma interação com o usuário, né? E aqui não tem nada efetivamente para fazer. Olha só, se eu rodar esse programa, der um play aqui, ele vai trazer uma janelinha, e aqui não tem nada. Vou clicar, vai acontecer nada. O programa já está aqui sendo executado e não faz nada. Então vamos dar um incremento nesse cara aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um controle que é muito conhecido aqui, que é o Command Button, né? Muito conhecido. Eu vou dar um duplo clique nele, vou trazer ele aqui para baixo, tá? E aí, fazendo isso, eu vou aqui também na propriedade caption desse botão, aqui, ó,
propriedade caption dele. Vou mostrar aqui, vou chamar aqui de carregar, tá? Vou chamar de carregar. Vou dar um enter. Se eu quiser dar um nome para esse botão, eu posso dar um nome de btn carregar. Cada componente da barra do Visual Basic, ele tem o seu evento, que é o evento padrão, né? Por exemplo, como que eu programo um evento numa linguagem orientada a eventos, né? Como que eu faço isso? O componente, ele tem um evento que é o padrão. Então, se eu der um duplo clique nesse componente, ele vai abrir para mim o editor de código, mostrando para você o evento clique. Porque no caso do botão, o evento clique é o evento padrão desse objeto. Tá? E aquilo que eu mostrei para vocês, ó, ao bloco, quando eu mostrei lá no vídeo de programação orientada a objetos, utilizando VB.NET, eu falei aqui disso, né, dos blocos, de início e fim de blocos no VB. Tá? É outro vídeo que vocês podem conferir em cima também. E aqui tem, aqui então você tem o componente, e aqui você tem os eventos desse componente. Olha aí, os eventos que podem ser disparados. Ó. Pressionar uma tecla, o clique, tem o double clique, tá? Então, mouse up, mouse down, que é quando você pressiona o botão do mouse, quando você solta o botão do mouse. Então, sim, você vai programar dentro dos eventos desse objeto. Então, aqui, esse botão, eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear também esse componente, que é o componente Picture Box. Eu vou chamar ele de PCT Image, beleza? Isso aqui é um outro padrão. Vocês estão vendo aqui que para nomear os objetos a gente usava muito esse padrão aqui, ó, 3 letras minúsculas e a segunda palavra maiúscula para identificar que tipo de componente era aquele, né? Então PCT de Picture, beleza. Então aqui agora eu tenho PCT Image. Eu vou criar um componente. Eu preciso de um componente aqui que é aquele componente que gerencia as caixas de diálogo do Windows. É um componente chamado Common Dialog. Ele não está disponível nessa barra do Visual Basic. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar esse componente nessa barra aqui. Ó. Então de quebra você vai aprender como adicionar um componente na barra do Visual Basic. Para isso você vem aqui em Project, que é o seu projeto, Componentes, ou então Ctrl T, o atalho. Ele vai abrir um diálogo aqui e você vai pesquisar pelo controle que você quer, que no caso aqui é o Common Dialog, que é o que eu estou querendo, é o Microsoft Common Dialog. Ó. Esse aqui é o 6.0, vou dar um OK, ele adiciona aqui, beleza? Eu vou pegar esse cara. Outra forma de eu fazer isso é, posso dar um clique e abrir aqui dinamicamente também, ou dar um duplo clique no controle que eu quero, certo? Então eu vou chamar esse cara aqui também, vou dar um nome para ele, seguindo o padrão, CMD, CMD não, dialog, né, DLG, abrir, tá? Então beleza. Então, seguinte, eu vou programar aqui agora um evento, que é o evento clique desse botão, para quando eu clicar aqui, esse dialog abrir, tá? Olha que facilidade. Vou dar um duplo clique aqui, ele já cai no evento certo. Primeira linha que eu vou colocar é DLG. Aqui eu posso usar um atalho que é Ctrl espaço. Olha só, ele vai mostrar para mim aqui o componente, tá? Olha aí, DLG abrir ponto show open, perdão. Olha só com essa linha aqui, ó, se eu der um play e clicar aqui em carregar, olha o que já acontece. Ele já abre aqui o visualizador na caixa abrir padrão do Windows. Olha aí, ó. Ele já, então, sem fazer nada, sem ter que chamar a API de Windows, nada disso, você já consegue chamar a caixa padrão de abrir arquivos, né? Então é o seguinte, a próxima linha que eu vou colocar aqui é essa, ó. pctimage.picture é igual a loadPicture dlg abrir.filename. O que essa linha está fazendo? Estou falando para o meu componente imagem para ele abrir o arquivo que eu selecionar lá no dialog abrir. Se eu der um play aqui agora,
e não carregar, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse cara, ele vai dar uma mensagem, ó, errada, de erro, né? O VB tinha os códigos de erro que você tinha que saber qual erro que era esse aqui, o que estava acontecendo, né? Então, se eu der um debug aqui, ele vai me falar o seguinte: cara, tem alguma coisa errada aqui que ele não está conseguindo carregar esse arquivo, beleza? O que está rolando aqui, gente? Muito simples. Você tem que vir aqui na propriedade filter do seu projeto, tá? Aqui no Common Dialog, e tem que falar para ele o seguinte, ó: você vai abrir arquivos do tipo JPG, aí você vai colocar esse barra aqui e vai colocar assim, ó, asterisco ponto JPG. Essa barra aqui, gente, é aquela barra que você aperta o Shift e o símbolo fica em cima do contrabarra, tá? Olha só, se você der um play aqui agora e pedir para carregar, olha aqui, ó, JPG. Eu vou escolher aqui, ó, assinar. Tá aí a sua imagem carregada. Beleza? Olha que facilidade. Então você viu que nós programamos eventos no botão, nós programamos um evento no botão carregar, que carregou uma imagem no nosso visualizador de imagem. Beleza? Então é isso aí, galera. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, Jesus te ama. Um abraço.